Pelo Ministério Público Federal, falará o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Senhor presidente, eminentes ministros, eminente doutor José Gerardo Gross, que tanto honra a advocacia brasileira. O inquérito que instrui a denúncia resultou do desmembramento do inquérito 2245, hoje ação penal 470, e trata de fatos delituosos praticados na campanha eleitoral para governador do estado de Minas Gerais no ano de 98, que foram a origem e serviram de laboratório para Marcos Valério e seus sócios e outros denunciados perpetrarem os crimes descritos na referida ação penal. Anoto aqui que haverá referência a outros denunciados que já não se encontram sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que suas condutas, se misturam àquelas do denunciado. A análise do amplo contexto probatório demonstra que a presente denúncia retrata a mesma estrutura operacional de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e simulação de empréstimos bancários, objeto da denúncia que deu causa à ação penal 470, recebida por essa Corte Suprema, e envolve basicamente as mesmas empresas do grupo de Marcos Valério e o mesmo grupo financeiro. A denúncia narra de forma detalhada como foi articulada a atuação do grupo empresarial liderado por Marcos Valério, que se associou a Clésio Andrade, conhecido empresário e aspirante a vice-governador na chapa de Eduardo Azeredo, parceria esta que resultou num intrincado esquema de desvio de recursos públicos para financiamento da campanha eleitoral de reeleição do então governador do estado de Minas Gerais, sob a falsa justificativa de patrocínio a eventos esportivos. Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Hullerbach criaram a empresa SMP-PB Comunicação, que, sob o manto formal de atuação na área de comunicação e publicidade, dedicava-se à prática de lavagem de ativos financeiros em conluio com instituições financeiras, entre as quais se destaca o Banco Rural. A constituição dessa empresa se viabilizou como forma de contornar a situação falimentar da empresa originariamente constituída por Cristiano de Melo Paes e Ramon Hullerbach, a SMP-PB Publicidade, e garantiu o ingresso de Clésio Andrade nessa sociedade. Nesse contexto, foi firmada a parceria que desviou aproximadamente, senhores ministros, R$3.500.000 dos cofres do estado de Minas Gerais no ano de 1998 para a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo, que tinha como candidato a vice o próprio Clésio Andrade. Marcos Valério, Cristiano de Melo Paes e Ramon Hullerbach, associados a Clésio Andrade e a Eduardo Azeredo, entre outros denunciados, valeu-se do seguinte esquema para regimentar recursos públicos para suprir os gastos da campanha eleitoral. A. Desvio de recursos públicos do estado de Minas Gerais, diretamente ou tendo como fonte empresas estatais. B. Repasse de verbas de empresas privadas com interesses econômicos perante o estado de Minas Gerais, notadamente empreiteiras e bancos, por intermédio de engrenagem lícita arquitetada por Clésio Andrade, Cristiano Paes, Ramon Hullerbach e Marcos Valério, em conjunto com o Banco Rural. E D. Utilização dos serviços profissionais e remunerados de lavagem de dinheiro operados por Clésio Andrade, Cristiano Paes, Ramon Hullerbach e Marcos Valério, em conjunto com o Banco Rural, para garantir uma aparência de legalidade às operações acima referidas, inviabilizando a identificação da origem e natureza dos recursos. Estimados os gastos da campanha eleitoral, foram estabelecidas as estratégias para a obtenção desses recursos no seguinte contexto, também relatado na denúncia. De um lado, necessitando de dinheiro para financiamento da campanha, encontravam-se Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia e Clésio Andrade. De outro lado, os potenciais fornecedores da metodologia e também da operacionalização de um esquema para viabilizar o desvio de dinheiro público para esse fim específico. O próprio Clésio Andrade, Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Hullerbach. Como afirmado e demonstrado na denúncia, todos os denunciados tinham consciência de que a captação de recursos para a disputa eleitoral teria como formato o quadro delituoso descrito.
Ressalte que o esquema não teria sucesso sem a participação de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da campanha da reeleição. A metodologia do desvio, senhores ministros, consistia em empréstimos fictícios, obtidos pelas empresas de Clésio Andrade, Marcos Valério e Ramon Rollerbach e Cristiano Paes em favor da campanha, cujo adimplemento ocorreria com recursos públicos ou mesmo de empresas privadas com interesses econômicos do Estado de Minas Gerais. Esses empréstimos simulados foram registrados como tendo ocorrido da seguinte forma: o primeiro, em 28 de julho de 1998, no valor de R$ 2.300.000, sendo que Clésio Andrade, como pessoa física, figurou como devedor solidário e os recursos para pagamento desse mútuo foram desviados da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, conforme comprovado pelo laudo pericial do Instituto Nacional de Criminalística, que está no apenso 33. O segundo, em 19 de agosto de 98, no valor de R$ 9 milhões, garantido por um contrato de publicidade firmado entre a DNA Propaganda Limitada e o Estado de Minas Gerais, sob o aval do denunciado Eduardo Guedes, então secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação. Desse segundo empréstimo, também por meio de uma simulação negocial envolvendo a empresa Carbo, pertencente a Clésio Andrade, R$ 325 mil foram repassados em 20 de agosto de 98 a Clésio Andrade, como parte de sua contraprestação por ter operado junto a Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Rollerbach essa engrenagem ilícita descrita. Do valor acima destacado, Clésio ainda repassou, no dia 28 de outubro de 98, R$ 200 mil à conta bancária da campanha eleitoral, de titularidade de Eduardo Azeredo, operação caracterizada no relatório de análise que constitui o documento 7 que instrui a denúncia. Ressalte, e este é um ponto para o qual peço especial atenção, que Eduardo Azeredo mantinha intenso relacionamento com o núcleo que operou todo o esquema criminoso, Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paes. Como demonstram os documentos de folhas 4 e 17, houve uma série de telefonemas do denunciado a Marcos Valério e seus sócios. Foram constatadas 72 ligações feitas pelo grupo de Marcos Valério e Eduardo Azeredo, sendo 57 do próprio Marcos Valério. O esquema que permitiu o financiamento criminoso da campanha eleitoral envolveu o desvio de recursos públicos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, da Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, e do Grupo Financeiro do Banco do Estado de Minas Gerais, Benji, e repasse de verbas de empresas privadas com interesses econômicos do Estado de Minas Gerais. Os desvios e repasses foram feitos por Marcos Valério, Clésio Andrade, Cristiano Paes e Ramon Rollerbach, por intermédio de sua empresa, em conjunto com o Banco Rural, o qual atribuiu uma aparência de legalidade às operações praticadas, além de inviabilizar a identificação da origem e natureza dos recursos. Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e Clésio Andrade, em concurso com diretores e presidentes da Comig, Copasa e Benji, viabilizaram a saída de recursos públicos daquelas empresas, enquanto Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paes e Clésio Andrade tiveram a incumbência de, adotando expedientes de lavagem de dinheiro, propiciar a utilização, com aparência de licitude, dos recursos desviados na campanha eleitoral. A concretização do método escolhido pelo grupo empresarial de Marcos Valério, aceito por Eduardo Azeredo e pelos outros membros da cúpula do governo do Estado de Minas Gerais, foi o repasse indevido de verba pública para o evento esportivo Enduro Internacional da Independência, que era explorado exclusivamente por uma das empresas de Marco Valério, a SMPIB, conforme o seguinte esquema. Uma das empresas de Marcos Valério, Clésio Andrade, Cristiano Paes e Ramon Rollerbach obtinha um empréstimo fictício em uma instituição financeira. O empréstimo obtido tinha dupla finalidade: ser investido na campanha eleitoral de Eduardo Azeredo e Clésio Andrade e remunerar Marcos Valério, Clésio Andrade, Cristiano Paes e Ramon pelos serviços criminosos prestados. Por fim, os recursos públicos ou valores advindos de empresas privadas com interesses econômicos no Estado de Minas Gerais eram empregados para quitar o empréstimo.
Desta forma, o repasse de verbas públicas nos moldes de patrocínio teria um aspecto de legalidade. Os valores repassados por essas duas empresas foram de 3 milhões de reais, sendo 1.500.000 advindos da Copasa e 1.500.000 da Comig. Inicialmente, pretendia-se apenas o suposto patrocínio do Enduro da Independência. Posteriormente, com o evidente intuito de diminuir as chances de descoberta dos ilícitos, passou-se a patrocinar, entre aspas, dois outros eventos, o Iron Bike, Desafio das Montanhas, e o Campeonato Mundial de Motocross. Com essa mudança de planos, pôde-se inclusive angariar mais recursos públicos, uma vez que o evento Iron Biker serviu de justificativa para o aporte de mais R$300 mil do grupo financeiro Benji. Os outros R$200 mil advindos desse mesmo grupo financeiro foram repassados de forma pura e simples, sem qualquer indicação de patrocínio. É preciso deixar claro, senhores ministros, que o sucesso do esquema dependia da participação do denunciado e de outros membros da cúpula do governo estadual. Foram eles que orientaram os procedimentos adotados pelos dirigentes da Copasa, Comig e Benji para a entrega dos R$3.500.000 para a campanha eleitoral. O denunciado deu suporte, como governador do Estado, a Eduardo Guedes, secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, para ordenar o repasse legal de R$3.500.000 da Copasa, Comig e Benji para a campanha de reeleição ao cargo de governador, bem como garantir, em nome do Estado, empréstimo fictício, feito por uma das empresas de Marcos Valério, junto ao Banco Rural. Os elementos colhidos nos autos deixam claro que esses valores tinham como destino a campanha eleitoral do ora denunciado e não o patrocínio de eventos esportivos no Estado de Minas Gerais. A minuciosa análise bancária efetuada por peritos do Instituto Nacional de Criminalista, juntada às folhas 59 do apenso 33, aliada aos demais elementos de prova colhidos no curso da investigação, comprovam os seguintes fatos. E esse é um ponto também extremamente relevante. O valor efetivamente investido nos eventos pela SMP e B Comunicação foi de R$ 98.978, tendo sido desviado aproximadamente R$ 2.900.000, inclusive para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo. Não houve qualquer prestação de contas dos gastos realizados. Os ofícios pedidos por Eduardo Guedes, a Copasa e Comig, para que estas patrocinassem o Enduro Internacional da Independência, estão datados de 7 de agosto de 1998. Nessa mesma data, foram emitidas as notas fiscais da SMP Publicidade pelos supostos patrocínios, evidenciando a montagem desse processo. O valor destinado aos eventos foi superfaturado, a fim de que se pudesse desviar recursos para a campanha eleitoral, havendo grande discrepância entre os montantes aportados pela Copasa e Comig com outras empresas, como o Banco do Brasil e a Petrobras, que investiram 50 mil e 150 mil, respectivamente. A Copasa jamais havia patrocinado qualquer dos eventos e também não patrocinou nos anos seguintes a 98, sendo que o maior patrocínio de sua história, até aquele momento, não passava de R$400 mil, conforme depoimento de folhas 1821 a 1826. Antes, o Enduro Internacional era patrocinado diretamente pela Secretaria de Comunicação de Minas Gerais, com valores que variaram de 50 mil a 250 mil em 1997. O documento produzido e assinado por Cláudio Mourão, contendo o resumo da movimentação financeira da campanha, traz informações, senhores ministros, que se harmonizam à perfeição com o quanto apurado no laudo pericial 1998. A denúncia, portanto, senhores ministros, descreveu fatos típicos, caracterizadores dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, diversas vezes e em concurso material. Identificou o acusado e indicou as provas necessárias à comprovação do crime objeto da pretensão punitiva. Existe certeza do crime e indícios veementes de autoria.
As imputações feitas ao denunciado resultam de um farto conjunto probatório produzido na fase inquisitorial, tais como documentos relativos ao patrocínio e aos empréstimos bancários, análises técnicas, exames periciais, contábeis, depoimentos, todos dão amplo suporte à convicção ministerial acerca da ocorrência do ilícito e da culpabilidade do denunciado. A peça acusatória preenche, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, sem incidir em qualquer das hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do mesmo diploma. Com estas considerações, senhor presidente, senhores ministros, a Procuradoria-Geral da República pede e espera seja a denúncia recebida. Muito obrigado.